Secretária de Saúde de São Bernardo fala sobre o mutirão da catarata. Família de Santo André procura idoso desaparecido. Balanço mostra casos de roubo de veículos na região. Tire suas dúvidas a respeito do imposto de renda. Veja a situação do trânsito nas principais vias da região. Quinta-feira, 31 de março de 2016. Está no ar o J mais ABC. Boa noite. Em entrevista exclusiva ao repórter Guga Mendonça, a secretária de Saúde de São Bernardo, Odete Gialdi, apresentou mais detalhes sobre o laudo que apontou falha humana no mutirão da catarata realizado no Hospital das Clínicas. Estou aqui com a secretária de Saúde de São Bernardo, Odete Gialdi. Muito boa noite, secretária. Houve erro humano? Sim. Pode-se afirmar que a contaminação foi decorrente de uma contaminação acontecida durante o procedimento cirúrgico, né? Então, neste dia específico, teve uma falha lamentável, que não deve acontecer, por isso que tem controle, por isso que tem protocolos para serem seguidos, mas, lamentavelmente, são pessoas e houve essa falha. Agora, secretário, o Hospital das Clínicas, um dos hospitais modelos, né, um dos melhores do Estado, não teve nada a ver com essa história, né? É uma empresa totalmente terceirizada. De fato, o hospital ele cedeu o centro cirúrgico, inclusive alguns materiais foram esterilizados no Hospital de Clínicas, e o material não esterilizado estava acondicionado, a empresa tinha um armário para guardar esse material nas dependências do hospital para poder utilizar, mas a responsabilidade pela esterilização desse material, até porque esse material, esses instrumentos é do Instituto, é da empresa contratada, né? Eu sempre reafirmei que nós não contratamos mão de obra, a gente contratou um prestador de serviço. Eu volto a enfatizar que esse processo foi um processo isolado, a gente precisa reconhecer que é um contrato que passou por uma licitação, que foi contratada desde 2014 e nós não tivemos nenhum problema antes. Balanço aponta que os casos de roubo de carros aumentaram na região. Um balanço realizado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgou que os casos de roubo de carros aumentaram 1,38% entre janeiro e fevereiro desse ano. No comparativo com os dados de 2015, as ocorrências saltaram de 1.810 para 1.835. Diadema lidera o ranking. Entre janeiro e fevereiro do ano passado, a cidade registrou 439 roubos de automóveis, frente a 508 nos mesmos meses desse ano, um aumento de 15%. Na contrapartida, São Caetano foi a cidade que mais teve queda nos índices de roubo de veículos. As ocorrências caíram de 84 para 53, um recuo de 37%. A Secretaria também divulgou as ocorrências de latrocínio na região, que dobraram de 2 para 4 na somatória geral das cidades. Já os casos de homicídio diminuíram de 38 para 23, uma queda de quase 40%. E vamos com a nossa repórter Ana Flávia Quitério, que traz informações sobre o trânsito no Link Mais. Agora sim, microfone aberto para você, Ana. Tá. Uma excelente noite a você, Darcy, a todos que acompanham o J mais ABC desta quinta-feira. Eu falo diretamente da Avenida Lions, em São Bernardo do Campo, uma das principais vias da região. E é claro, vamos falar de trânsito, afinal de contas, muitos motoristas estão voltando aí do trabalho para casa e querem saber quais são as vias que estão enfrentando congestionamento. A Lions, até onde nós estamos mostrando agora, o Renato Lima mostra as imagens para vocês, ela está tranquila, o motorista não encontra problemas. Na verdade, a complicação começa ali ao acesso que a Lions dá à rodovia Anchieta e já também ao acesso que ela dá à Diadema. Ali o trânsito está congestionado, o motorista vai precisar ter um pouco mais de paciência. E por falar em rodovia Anchieta, do quilômetro 16 ao 18,5 também está tudo parado, o motorista precisa também ter muita paciência. Lembrando que o esquema que a Anchieta opera neste momento é o 5x5. Ou seja, os motoristas que vão em direção ao litoral têm como opções as
pista sul da Via Anchieta e também da rodovia dos Imigrantes. Agora o Renato mostra o outro lado da Avenida Lions, que é sentido Prestes Maia, Santo André. Ali o trânsito flui, ó, uma beleza, viu, Darcio? Tranquilamente. Problema mesmo, o motorista encontra ali já na Prestes Maia, próximo ao centro de Santo André, que também por causa do excesso de veículos e também por causa do horário, o trânsito também está parado. Agora eu vou dar informações das outras vias aqui da região, como a Giovanni Batista Pirelli, que está congestionada também na chegada a Mauá. O mesmo, né, se encontra a Santos Dumont, ali é o acesso que ela dá à Avenida Perimetral, que também está parada, sentido centro. Já no sentido bairro, o motorista pode trafegar tranquilamente. E a Avenida Prestes Maia, como eu havia dito agora há pouco, também está bastante congestionada por causa do excesso de veículos. A Avenida Pereira Barreto, até uns minutos também atrás, estava parada, mas agora o motorista pode fluir tranquilamente na volta para casa. E vale lembrar também, Darcio, que quem quiser participar aqui com a gente do nosso jornal, enviando pontos, né, de congestionamento, de trânsito aqui na região, para poder dar dicas para outros motoristas, o motorista pode fazer através do nosso e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br ou também na nossa página no Facebook. Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. Obrigado, Ana. Vamos à previsão do tempo. Muito sol na região, atingindo temperaturas altas ao longo da tarde. A previsão para o fim desta noite é de chuvas na região. Para amanhã é esperado tempo nublado com chuvas a partir da tarde. Veja como fica a temperatura para sexta-feira. Em Mauá, a mínima prevista é de 20 graus e máxima de 29. Na capital de São Paulo, mínima prevista de 20 com máxima de 31. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 23 de mínima e 31 graus de máxima. Em Piracicaba, a previsão é de 23 graus de mínima e 32 graus de máxima. Acompanhe o giro do Broadcast TV do Estadão. Os Estados Unidos devem cultivar uma área de 33,28 milhões de hectares com soja no ano safra 2016-17, uma redução de 0,5% em relação ao semeado em 2015-16, informou hoje o USDA. Já para o milho, a previsão é de que o país cultive 37,88 milhões de hectares em 2016-17, um aumento de 6,4% na comparação com o plantado na safra anterior. Para o trigo, o USDA estima que os Estados Unidos plantem em uma área total de 20,07 milhões de hectares em 2016-17, uma queda de 9,2% em relação ao semeado em 2015-16. As exportações brasileiras de grãos aos países árabes alcançaram um recorde de 1,72 milhão de hectares no primeiro bimestre deste ano, um aumento de 181,3% na comparação com o mesmo período de 2015. Os dados são de levantamento da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que informou que os países árabes buscam recompor estoques domésticos do grão. A exportação mundial de café aumentou 1,7% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, divulgou hoje a Organização Internacional do Café. Foram embarcados mais de 9,211 milhões de sacas de 60 quilos em relação aos 9,055 milhões de sacas em fevereiro de 2015. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Grupos de escolas públicas e particulares já podem agendar visitas monitoradas no Parque Estoril, em São Bernardo. Uma das mais belas áreas verdes da região, o Parque Estoril, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, está com inscrições abertas para o agendamento de visitas livres e monitoradas. As escolas públicas ou particulares devem fazer o agendamento apenas no primeiro semestre. O Parque Estoril ocupa um espaço de 377 mil metros quadrados, onde é possível praticar diversas atividades socioambientais. O parque também abriga o Viver Escola,
um local onde são desenvolvidas mudas de Mata Atlântica, o jardim sensorial, com plantas que despertam os 5 sentidos e um zoológico com 200 espécies. As escolas interessadas devem ligar para 4354-9087. As visitas acontecem de quarta a sexta, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Veja no próximo bloco. Tire suas dúvidas sobre o imposto de renda. Também acompanhe as principais notícias do esporte. Continue conosco, J mais ABC volta já. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, terá compensação em caso de atraso no Minha Casa, Minha Vida. Atualmente, o FGTS financia o fundo perdido 95% das moradias para as faixas do programa voltadas para a população de baixa renda. Os 5% restantes, o morador tem que pagar. Com a medida provisória, caso isso não ocorra, os prejuízos serão bancados por meio do Fundo de Arrendamento Residencial. O fundo deverá assumir a dívida do agente financiador e cobrar as prestações atrasadas do mutuário. Para que isso aconteça, será feita um calção de depósito dos recursos recebidos do FGTS nos mesmos valores do financiamento feito ao mutuário. O Tesouro Nacional é o garantidor que compensará o FGTS em caso de inadimplência. O texto foi aprovado pelos senadores sem alteração em relação ao enviado pela Câmara e segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. E para facilitar a declaração do Imposto de Renda de 2016, referente ao ano de 2015, nós vamos dar algumas dicas e informações básicas com a ajuda do professor de Ciências Contábeis da Universidade Metodista de São Paulo, Francisco Assis Brígido. Quando você faz um financiamento de um imóvel, eu vou dar como exemplo, junto à Caixa Econômica Federal, normalmente esse financiamento ele é feito naquela modalidade de alienação fiduciária, certo? Então, isso pressupõe que o imóvel não é teu. O imóvel é da Caixa Econômica Federal. Se acontecer algum problema, você deixar de pagar o imóvel durante algum tempo, a Caixa Econômica Federal vai lá, tem todo o direito de pegar de volta, né, esse imóvel. Então, por conta disso, por essa modalidade que nós chamamos de alienação fiduciária, você vai lançar os valores efetivamente pagos. Não é o valor total do imóvel e depois lançar lá em dívidas e ônus o quanto que ficou devendo para a Caixa Econômica Federal. Você vai lançar na ficha de bens e direitos o valor que você deu de entrada mais as parcelas pagas até aquele período. E vai somando isso ano a ano, certo? Então, são os valores pagos, entrada mais as mensalidades, né? As parcelas, as prestações pagas mês a mês. A Secretaria da Fazenda libera em abril 811 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista para os participantes do programa. No comunicado divulgado, foi informado que os valores serão inseridos no sistema para transferência em 2 etapas. Os consumidores vão receber créditos relativos às notas fiscais com CPF e CNPJ de compras realizadas no primeiro semestre de 2015. De acordo com a Secretaria, serão distribuídos 756 milhões de reais para estes perfis e vão poder ser transferidos para contas correntes ou poupança a partir da 1h da tarde do dia 11 de abril. Os valores ficam disponíveis por 5 anos e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. Vamos ao nosso giro esportivo? Boa noite, Marcos. Deixa eu te fazer uma perguntinha simples. Como foi a rodada do Paulistão de ontem, a primeira? E será que o Cuca consegue dar jeito nesse time com as trocas no elenco e vai para lá e vai para cá, e com isso fazer o Palmeiras finalmente, mas finalmente mesmo, ganhar hoje?
Boa noite, Dácio. Olha, a sua primeira pergunta é mais fácil responder, né? Foi uma noite boa, principalmente para o Corinthians. Agora, para falar do Palmeiras, hein? É difícil a gente adivinhar o que pode acontecer aí com o Verdão, né? E principalmente com o Cuca, hoje aí um duelo importante, inclusive, pelo Paulistão. Bom, o que é certo é que a bola rolou ontem no Paulistão e em Lins, o São Paulo sofreu de novo e não passou de empate por 1-1 com a Linense. E a fase anda tão ruim lá pelos lados do tricolor que o Michel Bastos desperdiçou uma cobrança de pênalti. Olha aí, presta atenção nessa informação, hein? Essa é a 5ª cobrança no ano que os atletas tricolores desperdiçam. Já há quem chame aí o técnico tricolor, que anda só empatando, né? O Edgardo Balsa, e com relação à referência aí desses números de empate, chamando já de empatom Balsa, de tantos empates que o São Paulo tem acumulado. Falando do Timão, o Corinthians fez o que era esperado, viu? No Itaquerão, venceu a Ponte Preta por 2-1, jogo até, de certa forma, equilibrado, e olha que apenas 2 titulares do time atuaram aí nesse jogo de ontem. Ao contrário dos rivais, o Timão parece mesmo viver um momento aí encantado sobre o comando do técnico Tite. Hoje tem mais bola rolando e o desesperado Palmeiras, esse mesmo que você me perguntou agora, enfrenta daqui a pouco, às 8h30 da noite, o Rio Claro no Pacaembu. Olha, o Rio Claro está virando fantasma para o Palmeiras, hein? Concentrado desde a última segunda-feira em Atibaia, o Verdão espera dar um pontapé na crise e voltar a vencer. Do contrário, seguirá no tormento de lutar, sabe contra quem? Contra o rebaixamento no estadual. Aí é demais, né? E falando dos times da região, o Santo André fez sua parte ontem e venceu o Velo Clube lá em Rio Claro, né? Por 1-0. Agora o Ramalhão decide a sua classificação em casa no próximo domingo contra o Paulista de Jundiaí. Vamos lá, força, hein, Ramalhão? Já o São Bernardo jogou agora há pouco, às 5 horas da tarde, aqui mesmo no ABC, lá no 1º de maio. E só empatou em 1-1 com o Mojimirim. E não fez um jogo nada bom não, hein? E por hoje é só, Dácio. Muito mais detalhes aí sobre o Paulistão, esse jogo do São Bernardo e dos outros times da região, logo mais às 8 da noite, comigo aqui no Esporte Mais. Estou esperando vocês aí, hein? Combinado, Marcos. Às 8 estaremos te assistindo. A Prefeitura de São Bernardo realiza amanhã, na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, no centro, uma aula aberta dançante gratuita. A atividade, às 7 da noite, é aberta a todos os interessados a partir dos 17 anos. Além de música ao vivo, monitores da Prefeitura estarão no local ensinando os principais passos de dança aos participantes. Os alunos serão embalados por ritmos variados. É samba, sertanejo, pagode, bolero e rock dos anos 60. Não é necessário ir com um parceiro de dança. Veja no próximo bloco. Prefeitura de São Bernardo disponibiliza vagas para programa cultural. Continue conosco, J mais ABC volta já. Uma família de Santo André está desesperada. Um idoso de 63 anos está desaparecido. Nossa equipe de reportagem foi até a residência do aposentado conversar com os familiares. O drama da família do seu Paulo dos Santos Oliveira parece não ter fim. Desde o desaparecimento do idoso, no dia 15 de fevereiro deste ano, cada dia que passa, a angústia aumenta na espera de notícias. Então, a preocupação mais é essa ainda, né? Por não saber aonde ele está, com quem ele está, né? Se está em hospital, se está na rua, a gente não sabe. Cada telefonema, o telefone toca, a gente acha que é uma esperança. Então, não podemos nem sair, porque ficamos aqui preocupados, né? Esperando uma notícia, que alguém liga e falando aonde ele está, né? No dia em que desapareceu, o seu Paulo saiu aqui da residência onde ele morava, na rua Antuérpia, no bairro Tinga, em Santo André, e disse que iria até o médico. Ele então subiu a via até o ponto de ônibus localizado ali na esquina, de onde ele pegou o coletivo e desde então nunca mais foi visto.
De acordo com Dona Terezinha, seu Paulo, que passava por tratamento no núcleo de atenção psicossocial no bairro Bangu, tem problemas psiquiátricos e faz uso de medicação controlada. No dia em que desapareceu, seu Paulo usava calça marrom, camisa social branca com lista azul e tênis. Quem tiver qualquer informação que possa levar na localização do idoso, pode entrar em contato pelos telefones 4461-4601 e o 997520716. O prefeito de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro, propôs aumento de 8,15% aos servidores públicos da administração. A tendência é que o mesmo índice de reajuste seja aplicado para os funcionários da Câmara dos Vereadores. A proposta do passo é de repor apenas o acumulado da inflação no período de 10 meses, de acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E vamos a mais um giro do Broadcast TV do Estadão. A inflação do país deve fechar 2016 acima do teto da meta, segundo a estimativa divulgada hoje pelo Banco Central. De acordo com o relatório trimestral de inflação, pelo cenário de referência, o IPCA deste ano ficará em 6,6%. Se confirmado, será o segundo ano seguido em que a meta de inflação vai ser descumprida. O documento indica ainda que o PIB deve encolher 3,5% em 2016. Os países da América Latina precisam ampliar a integração financeira da região. É o que aponta estudo do Fundo Monetário Internacional, que sugere que o Brasil deveria permitir a venda de bônus de empresas da região e de países vizinhos em seu mercado doméstico. O FMI avalia que o fim do superciclo das commodities e o rebalanceamento da economia chinesa causaram uma forte desaceleração do crescimento na maior parte da América Latina nos últimos anos. O emprego na indústria brasileira caiu pelo 13º mês consecutivo em fevereiro, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. No mês passado, a queda do emprego foi de 0,4% na comparação com janeiro e de 9,4% em relação a fevereiro do ano passado. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta quinta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro, que encerrou com desvalorização de 0,21%, cotado a R$ 4,08. A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura, vai disponibilizar mais de 1.500 vagas para o Programa de Formação Artística e Cultural. Serão oferecidas gratuitamente oficinas nas áreas de artes manuais, artes visuais, circo, dança, literatura, música e teatro. As inscrições devem ser feitas entre os dias 4 e 9 de abril nos próprios locais dos cursos ou pelo formulário que vai ser disponibilizado no site da Prefeitura. Cada interessado poderá se inscrever em apenas uma oficina por local. O número de vagas é limitado, caso tenha mais inscritos, haverá então um sorteio. E o J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins de 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. O J Mais ABC volta amanhã às 7 da noite. Uma boa noite, um bom descanso e até lá.